OEB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Então, é com muita satisfação que mais um pouquinho passo a palavra para o ministro Maílson da Nóbrega, mas antes, há um número bastante expressivo de autoridades. Me perdoem se alguma das autoridades será esquecida. Chamo a atenção para os senhores, me perdoem se não estou fazendo a pronúncia correta, Maxim Semenov, do Consulado da Rússia, o senhor Inik Tarasenko, também do Consulado da Rússia, na área econômica. Temos o senhor Alessandro Gambini, que é do Banco da Itália. Me perdoem se a letrinha está um pouquinho pequena, mas eu acredito que estou lendo corretamente. Temos também o nosso querido colega, presidente do Cresce São Paulo, José Augusto Viana Neto. Muito obrigado, José Augusto, por estar conosco neste evento. E não deixando de lembrar, o nosso querido Luiz Edson Feltrin, atualmente superintendente do Instituto Sicov, ex-diretor do Banco Central do Brasil. Contamos na mesa com um seleto conjunto expressivo de colegas economistas que já ganharam o Prêmio Economista do Ano, estão aqui na mesa, mas para que o ministro inicie sua palestra, lhe concedo já a palavra. Bom dia, boa tarde a todos. Obrigado, Manolo, querido amigo, pelo convite. Falar sobre os desafios do Brasil. E alguém me perguntou quantos eram. Deve ser um monte, né? O Roca me perguntou isso aí, o Roca e o Roberto Macedo. E eu falei, eu vou falar sobre 2 desafios. Mas são os mortais. Certo? Sem vencê-los, o Brasil não tem futuro. Então é isso. Vou falar também um pouco sobre a economia mundial, que é outro desafio que a gente tem que superar, se preparar para o ambiente internacional mais desafiador. E vou concluir, né, com uma visão otimista de futuro, se é possível ter isso nesse momento. Vou dizer o seguinte, mostrar que não há nenhuma garantia que vamos superar esses desafios, mas nós estamos muito mais preparados para navegar na crise que pode vir, só uma questão de poucos anos, do que antes. Né? Quais são os fatores que me levam a crer que o Brasil nunca esteve tão preparado para enfrentar esta possível crise? Vamos começar por aqui. Não sei se o outro tapete. Começo pelo cenário global. Vocês sabem disso tudo, só para fazer um ente de raciocínio. Né? Nós temos eventos geopolíticos com efeitos na economia, vocês sabem disso. Né? A pandemia de Covid-19, a guerra na Ucrânia e agora o conflito de Israel, que tem risco de escalar para uma coisa maior na região. Né? E tem riscos para o desempenho da economia mundial nos próximos anos. Por exemplo, a reconfiguração das redes mundiais de suprimento, que vai levar a uma relocalização, já está levando, uma relocalização de empresas. Surgiram novos nomes, nearshoring, friendshoring, trazer de volta as empresas americanas para os Estados Unidos, nearshoring perto dos Estados Unidos e friendshoring, amigos, países amigos. Né? E agora o de-risking na Europa, ou seja, a ideia de que a Europa tem que se livrar de 2 riscos que eles consideram muito sérios. Primeiro, a dependência do suprimento de gás da Rússia, que eles estão superando, e a dependência da China. Né? A presidente da Comissão Europeia, há 2 meses atrás, fez uma declaração muito forte sobre isso, que a Europa não tolerará o aumento do déficit comercial com a China, que era de 20 bilhões de dólares há 20 anos atrás, e em 2023 chegou a 400 bilhões de dólares. Né? Isso vai significar menos eficiência, menor produtividade, menor crescimento.
é a consequência desse processo de reconfiguração. Porque o mundo vai perder os ganhos de eficiência derivados da entrada da China nesse processo. E mais recentemente da Índia. Só para usar um exemplo muito utilizado, o iPhone custa hoje metade do que custaria se fosse produzido inteiramente nos Estados Unidos. E se nós vamos reconfigurar isso, o iPhone vai ficar mais caro. As tensões entre os Estados Unidos e a China é outro ponto de atenção, especialmente quais seriam as consequências mais graves de uma invasão de Taiwan pela China, né? Além dos aspectos geopolíticos que daí derivam, tem a questão dos semicondutores. 37% dos semicondutores do mundo e os mais sofisticados, de que dependem das telecomunicações, a internet, toda a tecnologia digital, 37% são produzidos em Taiwan. Então, e a polarização política dos Estados Unidos? Né? Quais serão as consequências para a economia americana da reeleição do Trump? Eu acho que é quase uma unanimidade dos analistas no mundo inteiro, salvo os republicanos nos Estados Unidos, que vai ser complicado. Até porque as ideias que ele vem professando são ideias muito, como a gente dizia lá na Paraíba, digeríveis. Então, ele está propondo uma tarifa across the board, tá certo? De 10% para todos os produtos importados pelos Estados Unidos. É simplesmente mais do triplo da tarifa média de importação dos Estados Unidos, né? Sem contar as ameaças que ele tem de suspender o apoio americano à Ucrânia e quebrar a saída da OTAN. Né? Então, realmente o Trump é uma grande ameaça para a estabilidade e para o crescimento da economia mundial, se ele mantiver as visões que vem professando. E outro dia a revista de economistas disse: é pior do que vocês pensam, porque agora ele tem experiência, que ele não tinha no primeiro governo. Então, ele sabe como funciona, que ele também não sabia. Muito bem. E, no curto prazo, juros altos nos Estados Unidos, né, que todos nós sabemos, a queda da taxa de juros pode acontecer, na nossa visão, da tendência só a partir de setembro, e já tem alguns analistas dizendo que não vai acontecer este ano. E com a taxa de juros mais alta por mais tempo, nós temos consequências negativas para o Brasil, né, sobretudo a pressão que se exerce sobre a taxa de câmbio, né, e a taxa de câmbio na inflação, e a inflação na ação do Banco Central. Eu acho que já poucos têm dúvida que o Banco Central vai rever o guidance que ele vinha utilizando de queda da Selic de 50 pontos por reunião. Nós na tendência, fizemos a revisão ontem, e nós estamos agora apostando que vai cair só 0,25, e o piso vai ficar em 10%, é a nossa aposta. Né? A nossa aposta para o próximo ano, eu mandei essa apresentação ontem, a nossa aposta de Selic para o próximo ano, que era de 9, nós passamos para 9,5. E tudo isso tem implicações para o crescimento da economia brasileira. E aqui vocês veem, né, claramente o que é que está levando o Banco Central americano a retardar o início de um ciclo de baixa na política monetária. Não sei se eu acho que mas dá para ver. É a inflação de serviço. Se vocês olham nesse gráfico aqui, esse gráfico aqui, tá? Isso aqui é comportamento ano contra ano, né? Está em 6,4%, já teve até pior, né? Em 2022, perto de 6%, e na média móvel trimestral 7%. Então essa é a principal razão porque o Banco Central americano, o Fed, está revendo a sua postura em relação ao início do ciclo de política monetária. O presidente Fed disse ontem que não está fora de cogitação, é pouco provável que eles venham aumentar a taxa de juros, como alguém começou a sugerir, né? Então, mas cair, no começo desse ano, no começo do ano, a aposta é que ia haver 6 quedas da taxa de juros, depois para 3, e agora para 1 ou 2. E tem como eu falei aqui, tem gente que acha que não vai ter nenhuma, só começa o ciclo em 2025. Vamos lá. Aqui a curva de juros, por conta disso tudo, a curva de juros americana
Empinou, né? Então, se vocês olharem aqui, deixa eu ver se eu acerto. Não. Vai. Desculpa. Se vocês virem aqui, não sei se dá para perceber, né, a curva da parte de cima é a taxa em 26 de abril e a de baixo é o contrário. A taxa exatamente é acima e, seja como for, claramente há um empinamento da taxa de juros no próximo nos Estados Unidos. Muito bem. Agora, Brasil. Primeiro desafio do Brasil. A situação fiscal. Que eu estou chamando ali de delicada, mas na verdade a palavra mais correta seria insustentável. O Brasil tem um encontro marcado com a grande crise de dívida pública, se não atacar o calcanhar de Aquiles da política fiscal, que são os gastos obrigatórios. 6 itens do orçamento federal representa 98% da despesa primária da União. Aí eu estou considerando como obrigatório o investimento. Né? O investimento no arcabouço fiscal, a sugestão que seria o item obrigatório, depois você achou que não, podia ser contingenciado, mas o Lula veio e disse que não admite. Então não tem contingenciamento de gasto no investimento. Isso perfaz 98%, quando se computa previdência, pessoal, educação, saúde e gastos sociais. E agora investimento. Isso não tem nenhum paralelo no planeta. A média de rigidez dos orçamentos no mundo, considerando os ricos e os emergentes, é aproximadamente 50%. Alguns ricos estão subindo isso, nos Estados Unidos já passou de 70%, mas ninguém com 98%. O que significa que o governo federal dispõe de apenas 2%, né, do orçamento de gastos primários para fazer políticas pró-desenvolvimento, pró-redução da pobreza, pró-redução da desigualdade, em favor da ciência, da tecnologia, da cultura. Isso é absolutamente inviável. Né? E uma coisa que me surpreende é que a grande maioria dos analistas do mercado financeiro, fora do mercado financeiro, todo dia se fala, este governo tem que começar a cortar gastos. Né? Então, quem diz isso não examinou esse ponto. Né? Cortar gastos pode, por exemplo, reduzir o querosene dos aviões da FAB, pode reduzir um pouco disso, um pouco daquilo. Né? Como? Falou, mas tem alguma sugestão? Não, né? Corta o telefone. Corta o telefone, exatamente. Né? Então, muita gente tem esperança no arcabouço fiscal. Porque o arcabouço fiscal diz, a partir de certo nível de rigidez, entram em ação os gatilhos. O que o governo tem que fazer para reduzir o gasto? Aí você vai ver a lista. A maioria pessoal, não dar aumento, não promover, não nomear, não ter reestruturação de carreira e assim por diante. Quando você olha a lista, nenhuma é de natureza estrutural. Todos os gatilhos são de natureza conjuntural. O que significa que em algum momento vai gastar. Você pode ficar 2 anos sem dar aumento do funcionamento, depois não aguenta. Você pode ficar 3 anos sem ter dotação para o Ministério da Agricultura, depois não aguenta. É o que eu chamo o efeito mola, né? Você segura, um belo dia solta. Então, mesmo com os gatilhos, eu acho que não há como imaginar que nós vamos resolver esse grave problema da rigidez orçamentária do Brasil. Bom, a dívida pública, que é o principal indicador, a relação entre a dívida e o PIB, né? Que é o principal indicador de solvência do setor público, pode chegar a 81% em 2026. Né? A média dos emergentes é 57% do PIB, e na métrica do FMI. Porque na métrica do FMI se incluem os títulos do Tesouro na carteira do Banco Central, as operações compromissadas do Banco Central. Nós não computamos. Então, quando você olha a projeção do FMI para 2027, é de 93% do PIB. Eu estou falando aqui em 2026, em 81% do PIB. Portanto,
dentro de mais 2 ou 3 anos, nós vamos ter relação dívida PIB acima de 90% do padrão mundial. Porque quem adota essa métrica não é apenas o FMI, é o Banco Mundial, a OCDE. Não é? E uma coisa trágica é que nós vamos estar entre os 3 maiores países emergentes com relação dívida PIB acima de 90%. Os outros companheiros são o Egito e a Líbia. Então, vocês vejam em que companhia nós estamos. Né? A estimativa do governo é 79%. Obviamente, ninguém acredita. Né? É uma estimativa muito otimista. E o arcabouço fiscal, né, que foi a grande demonstração do ministro Haddad de que ele não ia seguir a orientação do PT na gestão à frente do Ministério da Fazenda, né? O arcabouço, em menos de um ano, começou a perder credibilidade. Né? E a grande fonte de perda de credibilidade do arcabouço foi essa revisão recente das metas do resultado primário para os próximos, para 2025. Né? E, na verdade, na minha avaliação, e eu conversei com o Ministério do Planejamento, me confirmou isso, por que o Ministério do Planejamento reduziu o superávit primário? Tem uma tese aceita que eles não conseguiram a receita que imaginavam. Eu acho que foi para gerir o mínimo das pressões que eles têm lá dos órgãos orçamentários. Né? Porque daqui a pouco não tem dinheiro para fazer o seguro rural. Né? E, por outro lado, os órgãos do governo, a minha experiência, porque quem passou no governo sabe disso, os órgãos do governo aprenderam a reagir a esse tipo de restrição, a elevação ou manutenção até de suas dotações, que é deixar de fazer coisas sensíveis. Por exemplo, a Polícia Federal diz, não tem mais dinheiro para emitir passaporte. Você imagina o que isso causa, né? De decepção, de resistência, né? De indignação até. A primeira viagem que ele chegou, né? Agora não tem mais a Polícia Federal, o governo vai e supre. O IBAMA diz, não tem mais como fazer licença ambiental. Então, realmente, gerir as pressões por recursos é difícil. Quando não tem essa rigidez, imagina como tem essa rigidez. E é isso que vai levar, a meu ver, o arcabouço fiscal a ser tão inviável quanto for o teto de gastos. Por que o teto de gastos tornou inviável? Porque ele tinha uma premissa implícita que a restrição orçamentária era tão forte que isso levaria a sociedade a discutir o gasto obrigatório. Sem a discussão do gasto obrigatório e sua redução, né, o teto de gastos era inviável, como afinal se tornou. Felizmente veio uma coisa parecida, que é o arcabouço, que não é uma licença para gastar, ele tem apenas um limite. Não é limite zero, mas é de 2,5% de crescimento da despesa, no máximo no mínimo de 0,6%. Portanto, sem atacar o gasto obrigatório, como eu falei aqui, nós vamos ter um encontro marcado com a crise da dívida. E eu não preciso dizer para vocês o que isso significa. Né? Significa perda de confiança, colapso de confiança, fuga de capitais, depreciação forte do câmbio, inflação mais alta, taxa de juros do Banco Central mais alta e tudo. O Brasil entra num atoleiro, né, no seu processo de crescimento. Né? E podemos chegar ao momento Minsky. O momento Minsky, provavelmente todos vocês sabem, mas vale repetir, o Minsky, Hyman Minsky, foi o economista americano que mais estudou as crises financeiras do mundo afora, desde a crise das tulipas na Holanda. Né? E fizeram homenagem ao Minsky na crise de 2008. Na crise de 2008, havia vários estudos de economistas no mundo inteiro dizendo que a situação era insustentável. Esse negócio de dar crédito imobiliário para tudo, fonte de inibição do crescimento do potencial de crescimento do PIB. Né? E isso tudo afeta a produtividade. E a produtividade, como a gente sabe, é o principal fator de geração de riqueza de um país. Tem uma frase famosa do economista americano Paul Krugman, Prêmio Nobel da Economia, que ele disse o seguinte: a produtividade não é tudo na economia, é quase tudo.
80% do crescimento da economia americana da Segunda Guerra Mundial para cá se explicam por ganhos de produtividade. 90% do crescimento da agricultura brasileira se explicam por ganho de produtividade. Sendo que 2/3 tem a ver com tecnologia. Portanto, aumentar a produtividade deveria ser objeto de uma cruzada nacional. Ou seja, vamos mobilizar o país, o sistema político, a imprensa, os líderes em torno da questão crucial da produtividade. Porque ela é o principal fator de expansão da economia, está praticamente estagnada nos últimos 40 anos, praticamente, você vai ver daqui a pouco, e o governo atual, como eu disse aqui, acredita que a fonte do crescimento é um gasto. Aqui é o comportamento da produtividade total dos fatores desde os últimos 40 anos. Desculpa, nos últimos 20 anos. Então, não sei se dá para ver aqui. Acho que não dá. Vou ler para vocês, que nem eu daqui estou vendo. É o seguinte, tem dois períodos, isso aqui é de 20 anos, mas tem também uns 20 anos anteriores, era mais ou menos parecido. No período 1, que vai de 1984 a 2023, o crescimento acumulado da produtividade nesse período foi de apenas 2,55%. A média anual foi de 0,09%. Só para vocês fazerem uma comparação, a média anual de crescimento da produtividade dos anos 70, que é a chamada época do milagre brasileiro, que não é milagre, como diz o filme, milagre é feito sem causa, né? Então, foi 4,2% anual. Então, naquele período de alto crescimento da economia brasileira, a produtividade crescia por ano quase o dobro do que foi em uma década. No período mais recente, melhorou um pouco, porque teve o efeito do Plano Real, as reformas do período de Fernando Henrique, que legaram uma situação benigna, não maligna, maldita, como dizia o Lula, né? Nesse período melhorou um pouco. Então, aqui no segundo período, o crescimento acumulado da produtividade entre 2004 e 2023 foi de 7,29%. Mas a média anual foram medíocres 0,4%. Portanto, sem o Brasil voltar a crescer a produtividade pelo menos a 2% ao ano, é muito difícil que a gente volte a ter um crescimento mais elevado. Você vai ter crescimento mais alto em alguns períodos, por fatores que não são permanentes. Por exemplo, em 2003 a economia cresceu quase 3%, porque a agropecuária cresceu 14%. Então, essa surpresa pode calcular, mas o potencial de crescimento da economia, na maioria dos casos que os economistas estudam, dificilmente vai além de 1,5% ao ano. Mas o Lula prometeu ontem que a economia este ano vai crescer mais do que o ano passado. E que o terceiro mandato dele vai ser mais bem sucedido do que os dois outros anteriores. Né? Tem muita fé. Muito bem. Não é possível que eu não aprenda isso. Aqui uma comparação do crescimento americano nos últimos 10 anos. Então, o crescimento americano é essa curva aqui, né? E o brasileiro é a curva verde. No acumulado de 10 anos, o Brasil cresceu 7,35%. Os Estados Unidos, 22,98%, 23%. Ou seja, nesses 10 anos, os Estados Unidos cresceram a uma velocidade praticamente 5 vezes a do brasileiro. E se vocês conhecem a teoria da ultrapassagem, do automóvel, né? O automóvel só ultrapassar o outro se tiver velocidade maior. Né? Então, o Brasil só se emparelhará com os países ricos e se tornará um deles se ele crescer, isso é óbvio, mas vale a pena repetir, se ele crescer mais rapidamente que os demais, os ricos. O Brasil está crescendo menos do que os ricos. Portanto, nós estamos ficando relativamente para trás. Eu vou terminar soltando isso aqui.
Aqui as projeções macroeconômicas, para a gente não fugir um pouco, não fugir da conjuntura, aqui são as projeções das tendências para os próximos 4 anos, incluindo 2024. Então aqui, nós estamos achando que é 1,8% o crescimento do PIB este ano, estamos revendo isso talvez para 1,9%, 12%, né? Mas não será os 3% do presidente Lula. Aí, próximo ano 1,9%, 2026 12%, 2027 2,2%. Então, a taxa média de crescimento do período Lula deve ficar em 2% ou abaixo disso, né? É muito menos do que o Brasil precisa para caminhar para um dia se tornar um país rico. O IPCA fica bem comportado, embora acima da média, 3,8 este ano é a nossa aposta, talvez 3,9, 3,6 em 2025, 3,6 em 2026, 3,7 em 2027. O que significa que nesses 4 anos o Banco Central vai cumprir a meta para a inflação no intervalo superior, né? Que é, a meta é 3, mas ele pode ir a 4,5 ou 1,5. A taxa de desemprego fica aí entre 7% e 8%, podendo chegar a 9% em 2027. A Selic aqui 9,5% nós revimos para 10% este ano, o piso. Nós achamos que vai ter 3 aumentos de 0,25 ponto percentual nas próximas reuniões do Copom. E aqui a gente achava que cairia para 9%, nós revimos isso para 9,5%. Ou seja, daqui a alguns dias, no dia 8 de maio, vamos ter o renascimento das tensões entre o governo e o Banco Central, né? Felizmente nós temos um presidente do Banco Central que é completamente zen, né? Ele ouve essas coisas todas, tudo bem, faz parte do jogo, mas isso não influencia nem a visão dele, nem a visão do comitê, que tem decidido unanimemente em tempo recente, né? Embora o mercado financeiro comece a pensar, será que quando o campo sair, nós vamos voltar a uma era que não tem saudade, a gente não devia ter saudade, criada aquela decisão do Tobini de baixar a taxa de juros do governo Dilma, né? Se aí vocês quiserem na discussão, eu tenho uma tese de que não vai ter modificação, né? Então, nós não vamos ver a volta do Tobini, coitado do Tobini. É meu amigo, mas ele cometeu essa bobagem, vamos dizer assim, de baixar a taxa de juros, quando todo mundo achava que ele ia subir. A balança comercial, essa é uma das fortalezas do Brasil, né? Nós temos superávit comercial acima de 75, 80 bilhões de dólares, né? O Brasil se tornou estruturalmente superavitário no balanço comercial, e são um dos fatores que nos levarão a navegar bem a crise, né? E a taxa de câmbio, que é o indicador mais difícil, né, de estimar. Eu acho que é o Delfim que dizia que o câmbio é uma invenção dos deuses para desmoralizar os economistas, né? Ninguém consegue acertar, né? Eu gosto de contar, vou contar hoje pela segunda vez. Eu era membro do conselho de uma empresa aqui de São Paulo, uma empresa belga chamada Solvay. E no fim, uma festa de fim de ano, o presidente lançou uma ideia. A companhia premiaria no final do ano seguinte, com a viagem não sei para onde, talvez para Salvador ou para a Europa, né, a quem acertasse a taxa de câmbio. Então todo mundo colocou lá a sua aposta. E na festa do ano seguinte, que eu fui também, ele anunciou o resultado. Quem foi o ganhador? O motorista do presidente. Porque chutou o número e aceitou. Não acertando isso aqui. Muito bem, aqui indo para o final, o que eu acho, como falei para vocês, que o Brasil tem maiores condições de navegar numa crise se ela vier. E tem muita chance de ela vir. Tá? Primeiro, são 2 grupos de resiliência. A primeira é no campo institucional. A segunda, no campo econômico, que faz o Brasil um país diferente do que ele era nas grandes crises do passado. Eu vou acertar. Primeiro, o Brasil tem democracia consolidada. Claro que não somos a democracia britânica, não somos a democracia americana, né, que uma tem mais de 300 anos, outra tem mais de 200 anos, né, mas nós estamos no maior período de estabilidade democrática da nossa história.
39 anos de estabilidade. O período mais longo de estabilidade democrática do Brasil ocorreu entre 1945 e 1964, foram 19 anos. Nós já ultrapassamos o dobro desse período. E a democracia brasileira resistiu recentemente, como vocês sabem, a um grave ataque contra a sua sobrevivência. Né? Nesse período teve 2 impeachments. Como? Nesse período teve 2 impeachments. E teve 2 impeachments, exatamente. Né? Que você sabe que o impeachment é um evento traumático em uma democracia. Por exemplo, os Estados Unidos, com seus quase 240 anos de história, tiveram 3 processos de impeachment, mas em nenhum deles o presidente perdeu o cargo. Nós fizemos em 10 anos 2, e os presidentes perderam os cargos, 10 a 12 anos. O judiciário brasileiro é independente, com todos os problemas do judiciário, né? Inclusive decisões do judiciário que confrontam a lógica econômica. Por exemplo, esta semana aqui em São Paulo, uma residência foi invadida por vândalos, né? Eles ocuparam a residência, o proprietário foi ao judiciário pedir reintegração da posse. E uma juíza negou. Qual é o argumento dela? Esses invasores estão em função de vulnerabilidade. Então, realmente é desprezar o valor do direito de propriedade de uma sociedade moderna. Alguns países acham que até a China diz que direito de propriedade é sagrado hoje na Constituição chinesa. O Brasil tem investigação autônoma da corrupção, isso é, o Ministério Público, com todos os seus problemas, todos os seus defeitos, não precisa consultar ninguém para abrir um processo em uma situação de crime. Né? A imprensa brasileira, isso é uma frase da revista The Economist, é livre, competitiva e agressiva, particularmente a imprensa dos grandes centros. Né? E a imprensa, como se sabe, é um valor, é um elemento fundamental para a preservação da democracia. Banco Central independente, isso foi uma luta de décadas e terminou acontecendo em 2021. Imagina se a gente não tivesse Banco Central independente agora. O campo já teria dançado e a Selic já teria caído para promover o desenvolvimento, mas a gente sabe que seria o contrário. Né? O Brasil tem disciplina de mercado, no sentido de, não é que o mercado manda no governo, mas no sentido que o mercado disciplina o governo, ou seja, avaliações de atitudes do governo, de políticas equivocadas, seus efeitos no campo, seus efeitos na bolsa, seus efeitos nos juros futuros. Isso tende a levar o governo a rever essas decisões equivocadas. A gente já está vendo isso aqui. Por exemplo, o presidente Lula ficou 1 mês ou 2 falando que tinha que ser, a meta de inflação tinha que ir para 4,5%. Né? E a reação dos economistas, dos analistas, do mercado foi negativa. E ele recuou. Né? Por que ele recuou? Porque ele percebeu, provavelmente alertado pelo Haddad, que a continuidade desse discurso iria inviabilizar o próprio governo dele e seus objetivos de crescimento. E o pobre vota. Pobre aqui, eu estou dizendo, um analfabeto. A franquia de voto foi concedida aos analfabetos no início do governo de Sarney, em 1985. Então, o pobre hoje vota. E as pesquisas mostram que os pobres reagem mais negativamente à inflação. E aí, tem novas crenças na sociedade brasileira. Como vocês sabem, por exemplo, o Douglas North, um economista historiador americano que faleceu há uns 3 anos atrás, que é um dos pioneiros do estudo das instituições do desenvolvimento, ele fez um livro só sobre crenças na sociedade, mostrando que as crenças têm um papel fundamental na evolução e na melhoria das instituições de um país. Instituições aqui no sentido mais amplo, que é o do próprio Douglas North. Aqui no Brasil a gente acha que instituições são só as instituições formais, o Congresso, os partidos, os ministérios, o Judiciário e assim por diante, né? e o Poder Executivo. Instituições no conceito mais amplo inclui a imprensa, as empresas, os grupos familiares, os grupos que se reúnem, trocam impressões, tudo isso faz parte das instituições. Né? Tem 2 crenças que evoluíram na sociedade nos últimos 30 e poucos anos para cá. Algum até mais recente do que isso.
Primeira, intolerância à inflação. O brasileiro se tornou intolerante à inflação. Antigamente, muita gente pensava que a inflação tinha um papel no desenvolvimento. Eu me lembro, ouvi o ministro da Indústria e Comércio dizer isso publicamente. O Brasil precisa de um pouco de inflação para crescer. Claro que é o oposto, tá? Inflação é um desastre. E isso influencia as eleições, porque essa intolerância é maior entre os pobres. E a segunda crença é intolerância à corrupção. Aquela ideia de que se existia aqui no Brasil, olha, esse pessoal vai para lá para roubar mesmo, né? Tem até aquela estratégia de rouba, mas faz, né? E uma coisa interessante, com a exceção notável do presidente Lula, mas notável mesmo, todos os condenados pela Lava Jato interromperam suas carreiras políticas. Só o Lula que interrompeu. E aqui, para concluir, no campo econômico existe também muita resiliência. Primeiro, agronegócio, setor mineral competitivo. Nem preciso dissertar sobre isso, né? O agronegócio, ano passado, o PIB do agronegócio brasileiro, da agricultura, não, é do agronegócio, quer dizer, é maior do que o da Argentina. Ou seja, o agronegócio brasileiro é um país maior do que a Argentina. Né? O setor mineral também. Eles são fonte de exportações, fontes muito relevantes, como a gente sabe. O Brasil está bem posicionado nessa questão do power shoring. Power shoring é uma nova palavra que entrou em moda aí. Power no sentido de energia. Né? Diz o seguinte: países que reúnem três condições: energia abundante, limpa e barata, eles serão polos de atração de investimento, claro, dependendo do seu equilíbrio macroeconômico. Né? Então, você já tem processos de mudança de empresas europeias para regiões onde essas condições são existentes, fugindo do risco, né, e da dependência do gás da Rússia. O Brasil tem tudo para ser um grande país de atração de investimento dessa matriz energética. Falta ser barato, né? E tem tudo para ser barato, porque se pendurou-se na conta de energia, na conta de luz, um rosário de, na verdade, são tributos disfarçados, né? Que um é para financiar a energia elétrica, outro é para permitir que os pobres tenham acesso à energia e assim por diante. Outro é para o custo do fio para a energia eólica. Tudo isso é perfeitamente justificável. Mas o correto não é fazer isso na conta de luz. O correto é fazer isso no Congresso. Ou seja, ter uma tributação mais alta para favorecer esse tipo de atividade, inclusive com subsídio, em alguns casos, justificado, e não na conta de luz. Né? Então a conta de luz tem hoje um custo. Ela é 13% a 15% mais cara do que deveria ser se não existissem esses penduricados. Nós superamos as vulnerabilidades do passado. Os mais maduros aqui se lembram que crises no Brasil tinham geralmente duas origens. Ou era uma crise bancária, a queda de banco em cadeia gerava uma contração de crédito que levava um monte de empresa para quebrar. E o segundo era uma crise de balanço de pagamentos, uma crise cambial, dificuldade de pagar a dívida. Tudo isso levava também a uma grande incerteza, fuga de capitais, tinha que ir para o FMI, tinha que cortar gastos, enfim. Nós fugimos desse ciclo. Hoje, o sistema financeiro brasileiro é sólido, sofisticado, bem capitalizado e bem regulado. O Banco Central do Brasil, em matéria de regulação bancária, não deixa de dever aos melhores do mundo. Aliás, o mês passado, o Banco Central foi eleito o melhor Banco Central do mundo por uma revista de grande prestígio do Reino Unido. Né? Tem pouca repercussão aqui, mas eu acho que foi uma coisa muito importante. Contas externas saudáveis. O Brasil é credor líquido internacional. Isto é, nós acumulamos mais reservas do que é o valor da dívida externa. Se você considerar só a dívida externa do setor público, as reservas de 340, 350 bilhões de dólares equivalem a 5 vezes
a dívida externa do setor público. Isso começou a acontecer no Brasil Escolar Credor Internacional há uns 10 ou 15 anos atrás. Mas se vocês lembram e leram a história, a vulnerabilidade do Brasil à crise externa foi a característica desde o início, desde a independência. Tem uma coisa curiosa, quando o Brasil se tornou independente, Portugal levou um tempo para reconhecer. Até que decidiu começar as negociações para reconhecimento sob a intermediação do Reino Unido, da Grã-Bretanha. E os portugueses disseram, nós vamos reconhecer com uma condição. Qual é? Eu acho que o Brasil tem que assumir a nossa dívida com os bancos ingleses. Por quê? Porque nós fizemos a dívida dos bancos ingleses para construir a infraestrutura que era necessária para a transferência da família real para o Brasil. Então, palácios, estradas e assim por diante. Não é justo agora que a gente vai pagar. Aí os brasileiros, tudo bem, aceitamos, né? E aí qual é a conclusão? O Brasil já nasceu devendo, já nasceu devedor líquido. Agora nós somos credores líquidos. O Brasil tem 7 das 10 melhores universidades da América Latina. 3 delas no estado de São Paulo. E aqui, eu já apresentei isso para vocês alguma vez, mas vale repetir. Empresas privadas de sucesso no Brasil. Isso não tem nenhum método científico, não tem uma capacidade do Roca de fazer os trabalhos que eles fazem, de analisar o endividamento, né, o crédito, etc., das empresas do Brasil. Mas é que eu queria saber, como é que eu fiz essa lista? Essa lista eu fiz com o conhecimento que eu tenho das empresas, porque fui membro do conselho, porque tenho um amigo lá que é diretor, porque eu tenho informações de mercado dessas empresas. Né? Então, essa lista não submete a não ser o feeling. Né? Quais são elas? Embraer. A Embraer, como vocês sabem, era estatal, estava quebrada, foi privatizada e ao longo de sua história é um dos maiores casos de sucesso do Brasil. A Embraer se tornou a maior produtora mundial de jatos de passageiros de até 150 lugares. O ano passado, a Embraer deixou para trás a Cessna. O jatinho da Embraer, o Phenom, pousou e decolou nos Estados Unidos mais do que os jatinhos da Cessna. E hoje está nos jornais que a Embraer está se preparando para produzir aviões para competir com a Boeing e aquela europeia. Airbus. Isso é a idade chegando, aí, para esquecer. A Vale do Rio Doce. A Vale, eu me lembro do meu tempo de governo, disse assim, a Vale é o exemplo de como a empresa estatal pode ser eficiente. Eu acreditava nisso. Bastou privatizar, explodiu. Porque tinha muitas ineficiências na Vale que foram eliminadas com a privatização. Então a Vale é hoje a quinta maior mineradora do mundo. A VEG, que é produtora de motores lá de Jaraguá do Sul, o maior faturamento dela hoje no exterior. Aliás, uma coisa interessante que eu tenho observado, uma tendência de empresas brasileiras de virarem multinacionais, para evitar a dependência exclusiva de um mercado interno muito volátil em termos de desempenho do PIB. Né? Duas Rodas. Duas Rodas é uma empresa de Jaraguá do Sul, provavelmente vocês conhecem. Eu garanto que não é uma fábrica de bicicletas. É uma fábrica criada por imigrantes alemães nos anos 20 e que é uma empresa muito importante na produção de aromas. Elas têm fábrica nos Estados Unidos, tem fábrica aqui na América Latina, acaba de comprar uma empresa na Alemanha, ainda é uma empresa fechada, Duas Rodas. E vamos por aí fora. JBS, por exemplo. JBS, você escolheu aquele episódio lá daquele palácio lá com o Temer, né? A JBS se tornou a maior produtora mundial de proteínas. E o ano passado, a JBS superou a Nestlé como a maior produtora de alimento do mundo. Então, Portobello, que é uma empresa de cerâmica, é uma das 10 maiores produtoras mundiais de cerâmica, acaba de inaugurar uma fábrica no Tennessee. E a tendência dela é se expandir também no exterior. Uma fábrica super moderna. Eu fui convidado para a inauguração, porque eu era membro do conselho da Portobello. É uma fábrica gigantesca, operada por 40 pessoas.
quase tudo é automático nessa fábrica. E aí eu não citar todas, Ambev, Gerdau, CSN, Aeres. A Aeres é uma empresa de Fortaleza que produz pás para energia eólica. Exporta, inclusive para Israel, que é um país com grande competitividade nessa área. Né? E aqui Grendene, Arezzo, Unipar, Pão de Açúcar e assim por diante. Eu chamo esse grupo as empresas que não quebraram. Nos últimos 50 anos, nenhuma dessas empresas quebrou. Poucas passaram por crise. O que explica isso? Gestão profissional, capitalização adequada, proteção do caixa, se preparar para as turbulências. Né? E, sobretudo, a gestão muito profissional dessas empresas. Né? Em resumo, tem desafios. Um deles pode nos levar a uma crise, é difícil a gente fugir dela, mas mesmo que essa crise vier, nós estamos preparados para nela navegar. E a experiência brasileira mostra, a gente viu isso nos últimos 40 anos, todas as grandes crises no Brasil destravam processos de apoio à reforma. As grandes reformas no Brasil aconteceram geralmente em momentos de crise, quando você tem um líder adequado que é capaz de mobilizar a sociedade, o sistema político, o empresariado, em torno de um conjunto de reformas que melhoram a gestão pública e o potencial de crescimento do país. Portanto, apesar de tudo isso e dos riscos, eu acho que a gente ainda pode ter fé no Brasil. Muito obrigado. Parabéns, ministro Maílson. Excelente palestra, né, pessoal? Maravilhosa palestra. Bom, ministro, ainda tem uns minutos conosco. Querido Chap-Chap, só agora eu venho. Prazer em tê-lo conosco. E o ministro Maílson, está aberto para perguntas. Olá, Carlos Eduardo de Freitas, eu sou economista do Banco Central, aposentado, mas trabalho ainda em Brasília em análise econômica, pesquisa. Em primeiro lugar, ministro, meu amigo, meu querido amigo de novo, né? Maílson, ministro Maílson da Nova. Excelente sua colocação. Gostei muito, valeu a pena vir aqui para ouvir. Agora, um ponto. Você colocou muito bom. O Brasil tem desafios difíceis, mas tem base para isso. Mas aí a gente fica com a impressão que o carro é muito bom, é uma BMW fantástica, cheia de coisas, mas a tripulação não consegue fazer o bicho andar. Então eu queria perguntar a você, esse movimento da Moody's saindo de perspectiva estável para positiva, eu não entendi. Eu gostaria de ouvir a sua, porque não vejo nenhuma razão. Aliás, um repórter da Agência Estado me perguntou como é que se explica esse otimismo da Moody's. Agora, eu acho que a Moody's está mais otimista do que os economistas brasileiros. Porque eu não vejo nenhum economista brasileiro dizer que a dívida externa vai estabilizar. Né? O mais otimista diz que isso vai acontecer daqui a 15 anos, ou 10 anos. Mas ninguém vê isso. Também não sei onde ele viu que melhorar as condições para o crescimento da economia brasileira. Só quando você vai olhar a nota que eles fizeram, a nota que eles divulgaram no fim do dia, foi anteontem, né? Aí eles põem lá o problema fiscal. Isto é, a Moody's vai rever essa avaliação se o governo não for capaz de enfrentar o problema fiscal. Portanto, depois eu me dei conta que as outras agências já tinham feito a mesma coisa. Ela está reagindo defasadamente, mas tem o benefício de informações que não existiam nas outras. Né? Ou seja, o agravamento da situação fiscal, inclusive com a institucionalização de medidas do presidente Lula, como, por exemplo, o restabelecimento dos aumentos reais do salário mínimo. Isso é uma decisão absolutamente insensata. Né? Claro, todos nós gostaríamos que o salário mínimo fosse R$10.000, tá? Mas só que você não tem produtividade para quem quer salário mínimo para justificar um salário de estudo.
O que aconteceu? O Fábio Jambiage acabou de publicar um estudo mostrando o seguinte: o efeito do restabelecimento dos aumentos reais do salário mínimo serão de um custo nos próximos 10 anos equivalente a toda a economia da reforma da Previdência. Realmente eu acho uma coisa desastrosa. Mas enfim, enfim, eu realmente não entendi. Eu acho que eles vão ter que rever isso daqui a pouco. Próximo. Em vários volumes. Agora, depois veio aí, nos Estados Unidos, essa onda que veio com o livro do Paul Summers, né? Passou a economia política, o pessoal passou a chamar de economics, com a pretensão de cientificidade, né? Porque economics fica próximo de physics. Né? Aí vieram os modelos e foi tudo nessa direção, bem técnica. Né? Eu comecei a refletir sobre isso. Eu acho que você entender que o Brasil, essas dificuldades que o governo enfrenta, tem que voltar à economia política. Você tem que tentar ver o que está na cabeça dos políticos. Né? E você pega hoje o Congresso, por exemplo, não tem menor, você não vê ninguém discutindo crescimento econômico. Eu só quero saber de emendas parlamentares. Né? O Lula tem essa coisa do gasto é vida, sabe? Então acho que a gente tem que entender também a classe política. Sabe? Agora, para minha satisfação, esses dias eu vi aí vou procurar um livro na Amazon e apareceu um livro lá justamente sobre isso, o retorno da economia política. Sabe? Você precisa realmente entender como é que os políticos agem no contexto aí macroeconômico. O que você acha? Olha, Marcelo, eu concordo inteiramente. Esse é um dos grandes problemas. Né? É raríssimo encontrar no Congresso um parlamentar que entenda um conceito básico de economia, que é a restrição orçamentária. Todos acham que tem dinheiro. Né? Não importa, né, a consequência, não importa o que você queira fazer. Né? E a gente vê o Congresso como uma fonte, várias vezes, de bombas. Né? Você escreveu um artigo belíssimo no Estadão essa semana sobre esse negócio do quinquênio. O quinquênio para juízes e procuradores foi estendido para muita gente. Né? Então, o quinquênio, na verdade, é a apologia da idade. Você ganha mais se você ficar mais velho, né? E não porque você se torna mais eficiente. Né? E é uma coisa que você é promovido sem nenhum esforço, só porque você fica mais velho. E tem uma falta de lógica brutal. O Banco do Brasil tinha isso no meu tempo lá, acabaram também. O Manolo lembrou agora que a USP ainda tem o quinquênio, né? Ainda tem o quinquênio, mas é um absurdo. De modo que um outro fator que pode contribuir para isso é uma reforma que elimine o número de partidos que a gente tem no Brasil. Você tem hoje cerca de 40 partidos políticos no Brasil, já autorizados a funcionar, e se você imaginar que partido político tende a se referir a uma ideologia, a um modo de pensar. Tem no Brasil 40 tipos de modo de pensar no campo político, né? E tem até um pedido de registro do Partido Corinthians. Você sabe disso? Tem o Partido das Mulheres, por que não tem dos homens? Entendeu? É porque falta nome. Você chama republicano, democrata, democrata, republicano, só democrata, né? Para nominar o partido, você não encontra o nome correto. Portanto, eu acho que a reforma política é fundamental para isso. E liderança. Se não tiver, que além disso, do ponto de vista político, o Congresso é irresponsável, do ponto de vista político. Ou seja, se a bomba é aprovada, inclusive seja justificativa, uma coisa interessante, o presidente Pacheco defendeu o quinquênio, dizendo o seguinte: não vai ter gasto nenhum. O judiciário já tem orçamento. Peraí, quando for pagar o quinquênio para todo mundo, vai precisar da sua suplementação. Mas esse projeto não tem nenhum impacto fiscal, o que realmente é fantástico. Né? Então, eu acho que é isso. Você precisa de uma chacoalhada do sistema político. Né? E, sobretudo, uma reforma que crie incentivos à redução dos partidos políticos. Eu acho até que a gente vai chegar nisso aí. Porque a ideia das federações está pegando. O comentário que eu queria fazer é o seguinte: como ele sabe, a experiência de
economias emergentes cresceram rapidamente nos últimos 30, 40, 50 anos, foi basicamente calcada na expansão do mercado externo. Ganhos de economias de escala, tecnologia, especialização e assim por diante. Então, todos os asiáticos, a China, caminharam nessa direção. No Brasil, como você sabe, nós somos uma economia fechada e há mais de 40 anos mantemos esse funcionamento. Não se fala em nenhum momento de abertura, de integração da economia mundial. Eu gostaria de saber, se eu comentasse um pouco, em que medida uma economia fechada tem condição de sair muito além dos 2% a que você se referiu. Todos nós sabemos que são raríssimos os exemplos que economias fechadas deram certo permanentemente. Em casos que deram, por exemplo, no caso do Brasil, ele era uma economia fechada, mesmo assim cresceu a uma média de 11% ao ano no período de 68 e 73. Mas se você for olhar, o que fez a economia brasileira crescer naquele momento foi ganhos de produtividade que decorreram das reformas estruturais do Castelo Branco, né? E a migração campo-cidade. A migração campo-cidade provocou um ganho de produtividade expressivo no Brasil. Esses dois fatores desapareceram. E o que a gente vê agora no Brasil é a repetição daquela famosa frase do Simonsen. Marém disse vezes, no Brasil, as ideias que não dão certo têm que ser tentadas sistematicamente até dar errado, até dar certo. Não dão errado, tem que dar certo. O que é o que a gente está vendo agora? Se você olhar a política industrial deste governo, é uma repetição de visões do passado, de como promover a industrialização e o crescimento do país, né? A velha história da incentivos fiscais, proteção aduaneira, imposto de importação elevado para a importação de carro elétrico e assim por diante. Nós estamos numa quadra de tentar mais uma vez repetir o que deu errado no passado. E mais do que isso, né, o presidente do BNDES, toda semana ele fala que a gente precisa ter uma indústria naval. Então, a gente sabe, todas as experiências de forjar uma indústria naval no Brasil competitiva, todas falharam. E outro dia, ele disse assim, não, mas nós tivemos nos anos 70, nos anos 80, uma indústria naval exportadora. É verdade. Só que, nessa época eu trabalhava no Ministério da Fazenda e eu presidi uma comissão que determinava o subsídio em espécie nas exportações. Então a gente escolhia cada setor, esse tem 10%, esse tem 20%. Para navios era 40%. Então, quando exportava o navio, o exportador recebia 40% de dinheiro. Aí fica competitivo. Né? Como lembrou um ex-diretor do Banco Central, o Malcha, ele diz, olha, turbinado até tijolo voa. Né? Então, é isso que você está querendo fazer, turbinar para voar. A economia brasileira. Obrigado ao professor Manolo, cumprimentá-lo pelo evento, excelente palestra, ministro, que foi meu primeiro chefe na Tendências Consultoria, a quem eu devo muito também do que eu aprendi sobre contas públicas. E eu vi na sua palestra que o senhor está apreensivo quanto à questão fiscal, né? O novo arcabouço fiscal, os desdobramentos dessa regra. E se eu entendi bem, o senhor até entende que a regra é boa, é razoável, tem alguns pilares que até substituem o teto de gastos, talvez com vantagens, mas o risco é da gente romper essa regra muito cedo, ou começar a modificá-la como já está acontecendo. Se o senhor puder comentar um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que um dos principais riscos que eu vejo hoje, conversando com os clientes do mercado financeiro, o professor Manolo, e aproveitar para cumprimentar o professor Macedo, o professor Roca também, em nome deles todos os colegas economistas, é essa questão da mudança da meta fiscal. Que o governo se comprometeu com um resultado zero, mas ninguém acredita que ele será capaz de entregar esse resultado zero. A nossa projeção na Warren, por exemplo, é um déficit de 0,6% do PIB. Né? Então, o senhor acha que a meta vai ser cumprida? Eles vão modificar a meta ou vai ser um outro caminho que vai se encontrar até o final do ano a partir dessa trilha que o ministro Haddad traçou pelo lado da Receita, né? Que é um ajuste fiscal pelo lado da Receita. Mais uma vez, parabéns e muito obrigado. Agora, uma coisa. Eu não sou otimista, viu? Eu acho que as barreiras ao sucesso do arcabouço fiscal são muito grandes.
Eu acho que ele foi importante no começo. Ele mostrou que, ao contrário do que se imaginava, o Ministério da Fazenda seria entregue a alguns que levaram desastre no governo Dilma. Isso não aconteceu. O Haddad se mostrou, como ministro, uma pessoa muito responsável. Montou uma excelente equipe, você conhece muitos deles, né? O secretário do Tesouro, eu tenho muito boa impressão do secretário do Tesouro, né? E eles acabaram, para engenhosamente, achar algo parecido com o teto de gasto, sem ser o teto de gasto. Com a diferença que ele andava, né? E o teto de gasto ficava parado em termos reais, né? Em termos de valores. Só que eles foram muito otimistas. Muito otimistas. As projeções que eles fizeram do resultado primário, as projeções que eles fizeram da relação dívida-PIB, foram muito otimistas. Né? Até porque, mesmo que as projeções deles fossem cumpridas, né? Os compromissos deles fossem cumpridos, no período do governo, a média do anual do superávit primário ficaria em torno de 0,5%. 1% no máximo. E como a gente sabe, você mais do que nós aqui, que se debruça sobre isso todo dia, para você estabilizar a relação dívida-PIB, você precisa ter o superávit primário pelo menos 1,5% do PIB. Ora, se vai ser 0,5% de média ou menos do que isso, claro que não vai estabilizar, a não ser que você ataque a questão dos gastos obrigatórios. Sem isso, não tem salvação. Isso significa, primeiro, uma nova reforma da Previdência, que inclua os militares de forma mais intensa do que foi a reforma anterior, que inclua o setor rural. O setor rural ficou à margem da reforma da Previdência. Hoje, o setor rural ainda se aposenta com 55 a 60 anos, né, se é mulher ou homem, né? E precisa, sobretudo, convencer a sociedade brasileira de que a gente tem que enfrentar esse problema da vinculação de receita à despesa. Isso, desculpa quem concorda com isso, é uma estupidez. Né? Nenhum país sério faz isso. Porque as prioridades mudam. A vinculação de gasto em educação torna-se uma prioridade eterna. Então, daqui a 50 anos vai ser isso mesmo. Tá? E a experiência tem mostrado alguns absurdos. Por exemplo, eu fui outro dia a uma cidade do Rio Grande do Sul, e gosto de citar esse exemplo. Na região onde eu fui, que é perto de Santa Maria, as escolas só têm 3 alunos por sala. Só 3, que é o resultado da queda da fertilidade e das migrações. Mas o prefeito não pode fechar a escola. Ele podia consolidar 6 pelo menos a cada um. Mas mais do que isso, ele não pode deixar de gastar 25% da arrecadação dos impostos em educação. Se ele não fizer isso, um procurador vai chegar à chance de 5 minutos de fama e vai envolver uma ação para pôr o prefeito na cadeia, porque ele não gastou o que determinava a Constituição. O que acontece? O prefeito pinta a escola 4 vezes por ano para poder gastar. Ele inventa uma série de gastos para ficar dentro da norma da Constituição. Isso é uma estupidez completa. Mais do que isso, é avaliar isso. Será que o Brasil foi sucedido alcançando 6,3% do PIB em gasto de educação, que é o número mais recente que eu conheço da Secretaria do Tesouro? Se você pensar a média dos países ricos, é 5,8%. Ultimamente caiu um pouco. O Brasil gasta, proporcionalmente, a educação 1,5 vezes que gasta a China, 1,5 vezes que gasta o Japão, mais do que gasta os Estados Unidos. Uma dado lamentável. Com algumas regras incríveis. Por exemplo, salário de professor não obedece à inflação e produtividade. É o gasto per capita. Se por alguma razão cai o número de crianças na escola, o gasto per capita aumenta. E aumenta o salário do professor. O ano passado, por exemplo, a média de aumento salarial foi de 30%. Qual é o trabalhador que teve 30% de aumento de salário? Tudo isso por uma regra doida, né? que não leva em conta como deveria ser a produtividade e a inflação. Portanto, eu acho que o teto de gasto vai ter o mesmo destino, desculpa, o arcabouço fiscal vai ter o mesmo destino
do teto de gasto. Em algum momento, o governo vai se dar conta que ele não funciona, que ele impede o desenvolvimento. Né? Vai ter aqueles tweets, né, da Gleisi Hoffmann, certo? Criticando o ministro, dizendo que ele está contra o país. Né? E realmente vai ser um grande foco de tensão entre a área econômica e o governo como um todo, infelizmente. E estamos muito, muito felizes, ministro, por você estar conosco no dia de hoje, trazendo esse volume fantástico de informações. Para fazer parte da sua coleção, lhe damos este singelo certificado da Ordem dos Economistas do Brasil, Professor, pela sua participação no dia de hoje. Ok. Bom, agradeço a presença de todos, em particular o meu querido Romeu Chapchap, que está presente, ao nosso querido José Vieira, ao nosso querido Levorato, ao nosso querido Feltrin, aos representantes do Consulado da Rússia, ao representante do Banco da Itália e ao Mateus. Mateus, que representa a juventude, o mais jovem dos presentes, e o Mateus é do escritório do Dr. Ricardo Sayeg. Obrigado, Mateus, por estar conosco hoje neste maravilhoso evento. E a todos, uma boa tarde e até o almoço de julho. No mês de julho teremos mais um almoço promovido pela Ordem dos Economistas do Brasil. Muito obrigado a todos. OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.